Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Felipe Carvalho, amados irmãos e irmãs aqui presentes, podem assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas, também o nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Hoje nós somos colocados diante de duas orações, em que faz com que possamos olhar para Paulo e para Jesus numa mesma postura. Dois pastores que rezam por aquele rebanho que lhe foi confiado. Não sei se vocês perceberam, mas na primeira leitura Paulo está se despedindo daquela comunidade que o havia acolhido. E ele estava lá junto àquela comunidade há pouco mais de 3 anos, rezando com eles, exortando-os, dando testemunho, caminhando junto com aquela comunidade. E então ele diz para aquelas pessoas que ele estava indo embora, ele já estava ali para poder entrar no barco, então era mesmo aquele momento de despedida, aquele momento final, e as pessoas ficam tristes, porque Paulo dá a entender que não mais encontraria com aquelas pessoas de Éfeso. Houve um grande pranto, alguns lançaram-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, porque sabiam que ele não mais daria o ar da graça diante daquelas pessoas. É a alegria de uma comunidade que teve a oportunidade de encontrar um grande homem de Deus, um grande santo, um homem que doou a sua vida em prol daquelas pessoas. Paulo rezou por eles e pediu para que esta graça do Espírito Santo pudesse guardar a vida daquelas pessoas. De modo parecido, o Evangelho não tem esse momento de despedida, mas nós sabemos que é, em que Jesus também faz um gesto parecido de entregar ao Pai todas aquelas vidas que ele havia recebido para poder guardar durante a sua vida. Jesus reza por eles. Nós podemos então dizer que Paulo é um pastor a exemplo de Jesus Cristo, que é o bom pastor. Paulo, ele se assemelha ao seu mestre Jesus, fazendo aquilo que o próprio Cristo deu como mandato para todos aqueles que viriam após ele, não só no sentido do anúncio do Evangelho, de libertar as pessoas do mal, mas ser pastor tal como Cristo é. Dentro da igreja, de forma ministerial, há os bispos, os presbíteros que trabalham junto aos bispos, que são verdadeiros pastores, mas todos nós, enquanto batizados, pertencentes à videira que é Jesus, todos nós somos também chamados a pastorear as pessoas que nos foram confiadas. Aqui na primeira leitura nós ouvimos que ser pastor significa cuidar primeiro de si mesmo
e depois cuidar daquelas pessoas que lhe foram confiadas. Não é porque somos chamados a ser pastores de outros, e aqui pastor pode ser o pai que cuida dos filhos, a mãe que cuida dos filhos, quem é catequista, quem tem alguma atividade na igreja, quem cuida de uma comunidade. Ser pastor é cuidar. O fato de nós sermos chamados a cuidar de alguém não nos exime de cuidar de nós mesmos, em todos os sentidos, seja ele físico, mental e espiritual. Nós não podemos deixar a nossa vida de lado, até porque para poder amar aos outros e servi-los de forma melhor e mais qualificada é necessário que nós cuidemos de nós mesmos, que nós tenhamos uma vida de oração, que nós demos atenção às necessidades do nosso corpo. É preciso que nós cuidemos de nós mesmos. Há pessoas que não se permitem serem cuidadas, ou porque são orgulhosas, ou porque precisam de sustentar, e normalmente homem é mais assim, precisam de sustentar que não precisam de ninguém, que são autossuficientes. Mas é necessário que o ser humano, na sua fragilidade, que não é de homem, de mulher, mas é de ser humano, que ele se permita ser cuidado em todas as esferas da sua vida. E ser pastor é também cuidar das outras pessoas, daquelas pessoas que o Senhor nos deu. E aqui é um caminho muito bonito, porque cuidar é o caminho não só de salvação, mas é um caminho também de restauração interior. É bonito a frase que é dita aqui na primeira leitura: é muito melhor, é muito mais frutífero, é alegre dar do que receber. Às vezes no nosso convívio a gente vai sustentando uma lógica que é o contrário, que aquela pessoa ela precisa ser amada, que aquela pessoa precisa disso, e às vezes vamos tratando até as crianças desse jeito: fulano é muito levado, fulano faz isso, aquilo, porque precisa mais do afeto, precisa mais do amor. E às vezes os pais ficam até um pouco culpados por isso, né? Mas meu filho está assim, eu não devo ter amado ele direito, etc. Mas a lógica que o Evangelho nos oferece é o contrário. É amando as pessoas que nós vamos restaurar a nossa vida interior. Não é somente sendo amado. Porque senão nós nos daríamos o direito de ficar parados na nossa casa, na nossa posição, o direito de não servir ninguém. Eu preciso de ser amado. Uma frase muito dita: eu preciso primeiro ser curado para poder conseguir amar as pessoas, para poder me doar às pessoas. É óbvio que é o amor que sustenta a nossa vida, mas esse amor que se doa ao outro é o amor que nos transforma. É o amor que dá sentido à vida. E aí o exemplo talvez maior disso é nós olharmos para tantas crianças e tantas pessoas que são tão amadas pelos seus pais, pelos seus amigos, mas que não têm sentido de vida, que não estão alegres, que não se sentem bem. E aí nós começamos a entender essa lógica do Evangelho, que é marcado pelo símbolo do Cristo na cruz, que não veio pedir para ser amado em primeiro momento. É óbvio que Ele nos chama a essa responsabilidade, mas o Cristo que vem para se doar. É o Cristo que vem para servir e não para ser servido. É o Cristo que vem para poder amar a cada um de nós. Essa é a lógica que nós somos chamados diante desta palavra. Chamados a sermos pastores a exemplo de Cristo, e um pastoreio que se manifesta a partir do serviço ao outro, da dedicação ao outro. É como diz aquela bonita oração de São Francisco nos seus diversos versos: é muito mais amar do que ser amado, é perdoar do que ser perdoado, é dar do que receber. Essa é a lógica que nós somos chamados a viver. É a lógica que nos dará sentido na vida, é a lógica que nos dará alegria, essa alegria plena que o Senhor nos fala no seu Evangelho. É a lógica da entrega. Se quisermos ser felizes, até mesmo aqui nessa caminhada terrena, é a partir do serviço, da entrega ao outro, do amor ao outro, que encontraremos a alegria. Se quisermos ser realizados no serviço da igreja, independentemente da missão que assumirmos, se quisermos dar o melhor para os filhos e filhas, o melhor que podemos fazer por essas pessoas é exortá-las a amar os outros a partir do serviço.
O serviço é para nós cura. O serviço para nós é adentrarmos ao caminho do pastoreio do Senhor. O serviço para nós é entrar no caminho da santificação. E, portanto, se nos abrirmos a este amar, servir que o Senhor nos chama, também encontraremos a salvação. Abramos o nosso coração a esse chamado do Senhor, a saber que também precisamos nos cuidar, mas que, sobretudo, a nossa vida encontrará sentido todas as vezes que nós sairmos de nós mesmos para poder amar as outras pessoas, para poder doar a vida que o Senhor nos concedeu. Um momento de silêncio, entreguemos a Ele as nossas fraquezas, a nossa pequenez e peçamos força para que possamos amar aos outros como Ele nos chama. Fiquemos de pé e ofertemos ao Senhor as nossas preces junto com as preces da comunidade.